Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, dando continuidade ao nosso bloco de notícias desta manhã, desta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, nós vamos conferir agora os portais dos principais jornais do país, começando agora pelo portal do jornal O Globo, que traz como destaques: Medicina online avança e chega a 30 milhões de consultas no país. Praticidade atrai pacientes. Modelo cresce com integração no SUS, inteligência artificial e expansão na rede privada. Selo de qualidade. Hospital do Rio é exemplo de eficiência no serviço público. Elogiado por escritora atacada por pitbulls, Alberto Torres em São Gonçalo tem baixa mortalidade. Malu Gaspar escreve sobre mais sigilo e menos pressão. A ala do STJ avalia mudar votação para escolher novos ministros. Renovação. PT, PL e PSOL revertem queda de filiações de jovens, efeito da polarização. Educação. De Pão Seco a tilápia, merenda das escolas é desigual pelo país. Casa própria. Juro mais baixo e mudanças no Minha Casa Minha Vida estimulam vendas. Algumas fotos em destaque no fronte da Ucrânia. Armas baratas e velhas táticas soviéticas permitem o avanço da Rússia na guerra. Com 110 anos, o americano compartilha os segredos da longevidade. Botafogo passa em primeiro grande teste com Arthur Jorge e expõe o Flamengo. Homenagem ao tricampeão. Documentário conta a trajetória de Senna por ele mesmo, nos 30 anos de sua morte. Premier da Espanha abandona a ideia de renúncia após a esposa virar alvo da extrema-direita. Órgão regulador dos Estados Unidos vota por restaurar as regras de neutralidade da internet. Lula recebe 4 ministros após volta a Brasília e sob pendências com o Congresso. Dona do Shopping Leblon negocia compra do Rio Sul por R$1 bilhão. Bolsonaro define meta de candidaturas e vive racha no reduto de Garotinho. Na área sobre música, Gal Costa. A adoção em 2007 foi motivo de anulação de testamento de 1997. Entenda a decisão da Justiça. Primas da cantora entraram com pedido para que o documento voltasse a ter validade jurídica. Britney Spears estaria fragilizada e quase falindo. Muito pior do que quando estava sob tutela, diz site. Recriação da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos cria novo mal-estar no governo. Cresce o número de mulheres que adotam abstinência de homens. Hackers vazam imagens de pacientes nus de clínica de cirurgia plástica do Sul. Dia do Trabalho é feriado ou ponto facultativo? Saiba quando serão os próximos feriados prolongados. Na área de cultura, bailarinas de Leonardo discutem com seguidores em meio à polêmica sobre o uso de calcinha. No Rio, socialite Regina Gonçalves tem mansão de 4 andares avaliada em R$15 milhões na zona sul do Rio. A americana pede demissão 27 minutos depois de começar a trabalhar após descobrir como limpavam os quartos de um hotel. Moscou ameaça o Ocidente com respostas severas se houver confisco de bens russos congelados no exterior. No fronte da Ucrânia, frustração silencia a esperança na vitória contra a Rússia. Caos na Lapa. Arruaceiros descem de ônibus lotado, promovem correria e levam pânico a moradores. Filha do fundador do Slack é encontrada em van dias após desaparecer em Cracolândia, dos Estados Unidos. Cover de Cazus é proibido de fazer show no Brasil e na internet. E, por fim, PM reforça policiamento para evitar acampamentos na praia de Copacabana a partir desta segunda-feira. Oceli, quais são os destaques do Portal do Estadão? Portal do Estadão, neste momento, é o destaque principal. Experiência no etanol, agro e matéria-prima colocam o Brasil como protagonista em biocombustíveis. País, no entanto, larga atrasado em consolidação de ambiente propício para a produção de combustível sustentável de aviação. Outras matérias correlatas. É preciso ampliar a oferta de minerais para descarbonizar a economia? Veja em 5 pontos como o Brasil pode assumir protagonismo
global na era do clima. Mineração na floresta expõe desafio brasileiro de conciliar desenvolvimento com preservação. Entenda em qual estágio o mundo e o Brasil estão no uso do hidrogênio verde. Crise no varejo. Entenda como a Casas Bahia chegou à recuperação extrajudicial para dívida de 4,1 bilhões de reais. Com o mesmo tema, varejista entra com pedido de recuperação para renegociar dívida de 4,1 bilhões. Entenda a disputa familiar em torno da herança de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, e imóveis e carros de luxo, os novos negócios de Michel Klein após Casas Bahia. Marcelo Godoy escreve: depois da festa do submarino de Janja, Macron e Lula, Marinha sofre bloqueio de verbas e demite 200. Ranking lista as 30 maiores forças navais do mundo em 2024. O que o chefe do Mercado Livre pensa sobre Milei, Argentina e lacração? Superávit histórico e avanço da pobreza. Entenda o governo de Milei em 5 gráficos. Em 30 anos da morte de Senna, Justiça apontou culpado por acidente, mas ninguém foi preso. Quis Ayrton Senna. Teste seus conhecimentos sobre o ídolo brasileiro da Fórmula 1. Em segurança pública, governo Lula só reuniu o Conselho de Segurança uma vez até agora e foi para a foto. Na coluna do Estadão, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, diz: presidente nacional do PSB diz que Lula não houve aliados. Atividade física. Estudo aponta os melhores exercícios para combater a depressão. Bastidores da política em São Paulo. Quem é o coronel que conquistou Tarcísio de Freitas, ganhou poder e controla hoje a agenda do governador de São Paulo? Selic a 10%, piora fiscal e externa limita a redução dos juros e economistas já refazem projeções. Reajuste. Planos de saúde coletivos terão aumento de 14% em terceiro ano de alta. Cliente pagou $13 por brincos Cartier, que custavam $13 mil. E então a loja, o joalheiro percebeu, mas teve que manter o preço depois de uma disputa judicial. Saúde. Ela perdeu o pai para a Covid, entrou em Harvard e descobriu o mecanismo importante por trás da doença. Como um erro online de seu filho pode arruinar a sua vida digital, pode arruinar a vida digital dos pais. Entenda a política de tolerância zero do Google. Premier da Espanha anuncia permanência no governo, mesmo após denúncias contra a esposa. Mulher de Pedro Sánchez é investigada por suposto tráfico de influência para beneficiar um curso de bolsas onde ela atua. PERSE no Senado. PERSE é a ajuda financeira que o governo federal deu e dá a 17 setores do entretenimento, da área de entretenimento, setores econômicos. Relatora quer elevar custo do benefício tributário em revés para o ministro Fernando Haddad. Inmetra alerta para nova onda de calor com temperaturas de até 40 graus. Mais de 370 cidades de São Paulo são afetadas por essa onda de calor. Thomas Friedman. Israel tem uma escolha difícil à frente entre invadir Rafah ou apostar em Riad.
O que o copo Stanley tem de especial? Entenda o sucesso de vendas na Amazon. E até agora no portal do Estado de São Paulo, as matérias mais preferidas, mais lidas dos assinantes são a número 1, o que Marcos Galperin, que é o chefe do Mercado Livre, do site Mercado Livre, pensa sobre Milei, que é o presidente da Argentina, sobre o país, a Argentina, e os perigos da lacração. A segunda matéria mais lida, como a Casas Bahia chegou à recuperação extrajudicial. E aquele caso, a terceira mais lida, é o caso do consumidor que comprou pela internet uns brincos Cartier por $13, brincos esses que custavam o par $13 mil. Quarto matéria mais lida, conheça a corretora envolvida em operações milionárias com Petrobras. E por último, a quinta mais lida do portal, quem é o coronel que conquistou Tarcísio, ganhou poder e hoje controla a agenda do governador de São Paulo, Lorena. Bom, então vamos conferir agora o portal da Folha de São Paulo, que traz como alguns de seus destaques. Abuso sexual. Gerard Depardieu é preso em Paris acusado de agressão sexual durante filmagens. Ator francês é investigado também por ter feito comentários obscenos sobre mulheres. Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal completa 8 meses preso na Papuda por ordem de Alexandre de Moraes. Caso não tenha denúncia, a investigação está em sigilo. Polícia Federal diz que prisão é importante. Gosta de flertar com o rock. Luan Santana areja o sertanejo ao se opor ao conservadorismo. Cantor será o primeiro artista do gênero a cantar no Rock in Rio, em setembro. Premier da Espanha anuncia permanência no governo após denúncias contra sua esposa. Posição do socialista à frente do governo foi posta em xeque com a investigação de Begonha. Promotoria denuncia condutor de poste que matou motorista por homicídio doloso e lesão. PM dispensou o teste de dano da beanbag, munição que matou o torcedor. Escassez de poltronas complica empresas aéreas e atrasa a modernização de aviões. O que precisa saber antes de viajar com meu animal de estimação? Mortalidade materna dobrou em 2021 durante a pandemia da Covid-19, aponta novo estudo. Veja cuidados a tomar, direitos do consumidor e as regras para contratar um seguro de vida. Vistos Gold na Europa perdem o brilho em meio a crises locais. Filho de Will Smith veste a camisa do São Paulo e clube brinca. Molejo anuncia novo trabalho durante o velório de Anderson. Herbert Viana lembra namoro com cantora Paula Toller. Onde existe amor, existe esperança, diz Belo sobre Graciane. Moscatel de Setúbal rende um drink delicioso e fácil de fazer. Aprenda a receita com vinho fortificado. Mulheres com mais de 60 anos se consolidam como modelos. Antes temidos, fios grisalhos ganham espaço em peças publicitárias de grandes marcas. Pais travam briga judicial com gestão Tarcísio por atendimento para alunos com deficiência. Famílias dizem que o governo não dá suporte previsto em lei. Secretaria ressalta inclusão. PEC das drogas deve ampliar a população carcerária e também fortalecer facções, diz secretário. André Garcia afirma ainda que derrubar veto de Lula sobre saidinhas agrava a indisciplina. Guerra Israel-Hamas torna mais complexa a relação entre países do Oriente Médio. Atores locais e externos desafiam a compreensão geopolítica da região. Yakuza. Qual a origem da temida máfia japonesa e como ela se transformou com o tempo? De tatuagens a corte do dedo, veja dados da instituição criminosa mais antiga do mundo. Casas Bahia anuncia acordo para recuperação extrajudicial de dívidas que chegam a 4 bilhões de reais. O grupo teria de pagar 4,8 bilhões de reais em 3 anos e agora arcará com 500 milhões de reais no mesmo prazo. Concessão de água e esgoto do Rio faz 3 anos com queixas sobre contas e divergências. O governo destaca investimentos e diz que 827 mil já foram beneficiados com o acesso à água. Primeira edição teve aluguel de celulares e marcas que acabaram. Cafeteria Brasileira das Portinhas, The Coffee vai a Dubai. Rede foca em expansão após abrir dezenas de franquias na América Latina e na Europa.
Restituição será paga primeiro a quem declarar até 5 de maio, isso sobre o imposto de renda. Na área de política, grupos de WhatsApp que defendem liberdade de expressão censuram opositores. Opiniões com divergência ideológica são punidas com exclusão nos grupos públicos. Na área sobre o meio ambiente, jornalista brasileiro é premiado após investigar desmatamento atrelado à cadeia da carne. Marcel Gomes, secretário executivo da Repórter Brasil, ganha o prêmio Goldman. Na área sobre saúde, cigarros eletrônicos e agrotóxicos desafiam a prevenção do câncer. Em cerca de 10 anos, o Brasil deverá ter 1 milhão de novos casos da doença, projeta o INCRA. Câncer de pele. Como funciona a vacina personalizada contra o melanoma? E para finalizar, vamos conferir agora as matérias mais lidas aqui da Folha de São Paulo. Em primeiro lugar, sobre Gerard Depardieu, preso em Paris, acusado de agressão sexual durante filmagem. A segunda mais lida, falta de transparência marca viagem de ministros do STF e da PGR à Europa. A terceira, relatório da CGU aponta benefício ilegal a ministro de Lula e desvio em obra da Codevasf. A quarta, Itaipu tem a energia mais cara das grandes hidrelétricas, aponta estudo. E por fim, a quinta matéria mais lida da Folha de São Paulo, ex-chefe da PRF completa 8 meses preso na Papuda por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Oceli, quais são os destaques do Povo? Capa do jornal não, a capa do portal O Povo, neste momento, registra como destaque eleições 2024, PT e PDT monopolizam apoio de partidos na disputa pela prefeitura da capital. Com 77, essa foto aqui é da Igreja da Sé, que fica no centro de Fortaleza, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, da Igreja Católica. Acaraú, com 77 milímetros, Acaraú registra a maior chuva em 24 horas no Ceará. Acaraú fica essa é a última cidade ali às margens do rio Acaraú. TDAH, transtorno pode ter sido vantagem evolutiva, aponta estudo. Economia, dívidas após a morte. O que acontece com as contas de um falecido? Castanhão, os açudes, do Castanhão, Oroz, Banabuiú, Araras e Figueiredo, os 5 maiores açudes atingem melhor nível hídrico da década. Na área de economia, o destaque: Casas Bahia entra com pedido de recuperação extrajudicial para dívidas que somam 4,1 bilhões de reais. A tragédia lá em Camusim, no litoral norte do estado do Ceará, garçom é preso após matar vereador de Camusim, o César Veras, e ferir 2 pessoas em restaurante no Ceará, e uma dessas 2 pessoas, inclusive, é o dono do restaurante O Euclides, que fica na orla marítima de Camusim. Itaitinga, 2 homens são mortos e decapitados nesta cidade da região metropolitana de Fortaleza, aqui vizinho à capital cearense. A Enel Ceará anuncia 4,8 bilhões em investimento nos próximos 3 anos. Outras notícias: Museu monta biblioteca de paisagens sonoras do Ceará. Economia: dívidas após a morte. Política: Biden presidente dos Estados Unidos, chama Lula de campeão do movimento trabalhista. Cratera no bairro Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza, completa 2 meses e ganha companhia. Quem é o Ala, o mordomo do ferroviário, que descobriu Mota, que na área de esportes, que é a foto dele. Ceará visita Mirassol nesta segunda em busca da primeira vitória na Série B. Fortaleza Esporte Clube. Pedro Augusto vê Fortaleza intenso e lamenta empate com Bragantino. Ainda no esportes, Biadade avança
às quartas de final em Madrid. Floresta perde para a Volta Redonda e segue sem vencer na Série C. Na área de entretenimento, com recentes fechamentos, o setor de bares e restaurantes vive ano difícil. Marcelo D2 faz show no aniversário de 25 anos do Dragão do Mar, foi ontem, lá na Praia de Iracema. Show de Madonna no Rio de Janeiro, aviões com equipamento desembarcam na capital carioca. O cantor Belo dá indício de reconciliação com a Graciane. Segundo ele, ainda existe esperança de reatar o relacionamento. Wesley Safadão vai gravar TBT3 dentro da Arena Castelão, que já está com o gramado todo prejudicado. E eram esses os destaques, Lorena, aqui do portal do jornal O Povo. Ainda no projeto Legados, eles mostram que Supermercado Pinheiro Educação ascendeu ao Bom Vizinho. Tem aqui o dono das óticas Boris, o camelô que criou a ótica mais lembrada do Ceará. Tem aqui a controladora da Cerbrais, a empresa Cerbrais, liderança feminina no gerenciamento de crises. Tem aqui quem controla também a Cajuína São Geraldo, lá de Juazeiro do Norte, o refrigerante que extrapola as fronteiras do Ceará. Agora é com você. Bom, então vamos conferir agora o portal do Correio Brasiliense, que traz como alguns de seus destaques. Ataques contra o CIAF colocam a segurança digital do governo em xeque. Casamento comunitário, a realização de um sonho. Personalidades da capital destacam o legado de Juliano Costa Couto. 11 governadores já disputaram o Planalto, mas só um foi eleito. Tecnologia. Evento discute inteligência artificial no mercado criativo. Na Espanha, Pedro Sánchez diz que não renuncia, mesmo com denúncias contra a mulher. No Rio de Janeiro, socialite acusa ex-motorista de mantê-la presa por 10 anos em apartamento. Astronomia. NASA divulga vídeo que mostra 20 anos de duas supernovas em 20 segundos. Novidades na tela da TV Brasília, jornal local em novo horário. Indignação. Manifestantes protestam contra a morte do cão Joca no aeroporto. Ministério da Gestão publica edital de processo seletivo com 200 vagas. Casas Bahia anuncia plano de recuperação extrajudicial com credores. Feirão de fim de semana traz 9 destinos com voos por menos de R$ 700. Na área sobre cidades, morre Juliano Costa Couto, ex-presidente da OAB do Distrito Federal, aos 49 anos. Semana começa com tempo ensolarado e máxima de 31 graus Celsius no Distrito Federal. ITES Distrito Federal abre seleções para médico do trabalho e paliativista. Advogado que agrediu mulher no Sudoeste é condenado à prisão. Prédios são evacuados e interditados em Planaltina por risco de desabamento. Brasília recebe a 3ª edição do Fórum Mundial Niemeyer. Cavalo vítima de maus-tratos é resgatado em Ceilândia. Sobradinho e Planaltina terão novo sistema de reabastecimento. Na área de política, desoneração. Alckmin minimiza confronto entre governo Lula e o Senado Federal. Entrevista, Lula luta pelo Brasil forte na cena global, diz a embaixadora. Projeto que regulamenta transporte aéreo de pets está parado. Tensão entre poderes. Lira critica a judicialização de decisões. E por fim, sobre Lava Jato, a AGU pede ao STF maior prazo para renegociar acordos. Oceli, quais são os destaques do portal do Valor Econômico? O Valor Econômico destaca: déficit público segue muito alto pelo mundo. Puxado por quem? Puxado pelos Estados Unidos e pela China, e traz riscos. Mais tempo para pagar dívida. Casas Bahia faz acordo com bancos para recuperação extrajudicial, fora da justiça. Violência drena PIB do Brasil
e combate ao crime usa fórmulas antigas. Cotação do dólar e do euro agora das 10h17 da manhã. Dólar comercial para compra 5,1088, para venda 5,1094, uma variação a menor de 0,13%. Dólar turismo para compra 5,1480, para venda 5,3280, uma variação a mais, muito pouca, 0,01%. O euro comercial para compra 5,4678, para venda 5,3280. Desculpa. O dólar comercial para compra 5,4678, para venda 5,4686, uma variação de 0,12% a menor. O euro turismo para compra 5,5353 e para venda 5,7153, uma variação a menor de 0,10%. Relação entre Lula e o senador Rodrigo Pacheco deteriora depois de ajuste com Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Safra, crédito e preço baixo são desafios da feira AgriShow. Crescimento da extrema-direita é veneno para o mundo, diz vice-ministro alemão. Carreira: os 10 países preferidos dos brasileiros para trabalhar no exterior. A história do calote argentino, um recorde no mundo, dívida de 100 bilhões de dólares. Câmbio: Japão intervém após iene ficar no menor nível em 34 anos. Quanto custa investir em criptos? Entenda as tarifas nesta matéria do Portal do Valor Econômico. Cooperativas do agro aumentam investimentos. CIMED lança Carmed Madonna em edição limitada e grátis. Imóveis em São Paulo sobem 3,7%. Conheça o bairro mais caro. Ronaldo Fenômeno avança em venda do time O Cruzeiro. XP unifica recomendação de investimento. Santander reformula atuação na baixa renda. O governador Tarcísio de Freitas acompanha Bolsonaro em ato e é criticado por ausência na abertura da feira AgriShow. Acionistas do Banco do Brasil aprovam reajuste de 4,62% para presidente. A proposta original era de 57%. Relógio de ouro do passageiro mais rico do Titanic é vendido por valor recorde de 7,6 milhões de reais. Rodrigo Pacheco, o senador presidente do Senado, chama a fala do ministro Fernando Haddad sobre responsabilidade fiscal de desnecessária e injusta. A Vale do Rio Doce confirma a negociação de proposta de indenização no valor de 72 bilhões de reais para desastre de Mariana, em Minas Gerais. Como o TikTok perdeu a guerra em Washington, é uma análise. RD Saúde, nova marca do maior grupo farmacêutico do país. No Brasil, IGPM volta a subir em abril para 0,31%, acima do teto das projeções. Referência em ensino, Finlândia tem escolas públicas e liberdade. Desemprego pode ser ainda menor, sugerem indicadores. E por último, Lorena, aqui na parte do agronegócio,
O Valor Econômico destaca: crédito auxilia agricultor a trazer inovação à fazenda. Acesso à internet ainda é baixo na zona rural. Isso é uma coisa que limita o maquinário. Aluguel de máquinas. Sumiu aqui na legislação. Vou voltar. Aluguel de máquinas cria novo mercado no campo. Banco usa de satélite a inteligência artificial para mitigar riscos. Eram esses aqui os destaques do portal do jornal Valor Econômico, que é um produto das organizações Globo. É com você, Lorena. Então agora vamos conferir as últimas atualizações do Legislativo Nacional, iniciando agora pelo portal do Senado. Projeto que veda homenagens à ditadura terá decisão final na Comissão de Educação. Em plenário, senadores e debatedores exaltam os 40 anos das diretas já. Lei reconhece blocos de carnaval como manifestação da cultura. Lei prevê proteção à saúde de trabalhador de museu e biblioteca. Os funcionários de bibliotecas e museus deverão receber medidas especiais de proteção à saúde e à segurança. É o que diz a Lei 14.846 de 2024, sancionada na quarta-feira, dia 24, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A nova norma, publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira, dia 25, não teve vetos e já está em vigor. O texto se originou do projeto de lei do ex-deputado Udurico Júnior. Segundo ele, o objetivo é contornar a exposição desses profissionais a agentes nocivos causadores de graves doenças, principalmente as doenças respiratórias. Lei institui o Vale do Panema como área turística. Foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira, dia 25, a Lei 14.844 de 2024, que institui a região do Vale do Panema, em São Paulo, como área especial de interesse turístico. Situada nas proximidades da fronteira em São Paulo e Paraná, a região compreende o reservatório da usina hidrelétrica de Jurumirim, a maior do estado, e suas áreas circundantes. Abrange 10 municípios: Piraju, Cerqueira César, Arandu, Tejupá, Avaré, Paranapanema, Itaí, Taquarituba, Itatinga e Angatuba. O projeto, que deu origem à lei, teve como relator o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e foi aprovado pelo Senado no dia 2 de abril. A norma foi sancionada sem vetos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essas foram as últimas atualizações do portal do Senado. Oceli, o que temos na Câmara dos Deputados? Câmara dos Deputados, só lembrando que hoje, nem no Senado e nem na Câmara, Lorena, tem sessão. A sessão lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, elas são realizadas terças, quartas e quintas-feiras. Segunda e sexta não tem sessão no plenário, são destinados para as reuniões de comissão parlamentar de inquérito, comissões técnicas e outras atividades fora do plenário. Aqui tem uma matéria, que essa foto é do presidente da Câmara Federal, que é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Tem uma matéria dizendo que projetos de regulamentação da reforma tributária serão analisados por grupos de trabalho. É uma entrevista com ele. Vamos ver aqui as últimas notícias do portal. Hoje, dia 29, começa como projeto cria programa de enfrentamento da violência contra policial. Outro projeto cria processo simplificado para solucionar disputas territoriais entre municípios. Projeto cria regra para rótulo de produtos de origem animal. Projeto proíbe distribuidora de energia de possuir unidade de geração distribuída. Projeto permite que beneficiário mantenha Bolsa Família se trabalhar com contrato temporário. E por último, projeto regulamenta a abordagem policial
de pessoas em crise de saúde mental. Esse projeto de autoria, tá aqui a foto, de Tabata Amaral. Eram esses os destaques do portal da Câmara dos Deputados nesta manhã de segunda-feira, Lorena. Bom, e aqui encerramos então esse nosso segundo bloco de atualizações. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.